Olá pessoal, tudo bem? Professor Abraão, professor de Ciências, Colégio Batista de Presidente Deus. Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão, e aí eu vou projetar aqui os slides para fazermos a nossa revisão, certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos rever a unidade 4, nós vamos rever a crosta terrestre. A crosta terrestre. Nós estamos trabalhando com o sistema Farias Brito de ensino, e esses slides aqui nós pegamos da própria plataforma do sistema, ok? Então vamos lá. No nosso tema 1, nós falamos a respeito da composição da crosta terrestre. Essa crosta terrestre é essa parte onde nós nos situamos, onde nós fazemos nossas casas, onde plantamos, onde colhemos, onde as plantas vivem, onde nós andamos, onde nós moramos, onde nós vivemos, onde nós habitamos. Esta é a crosta terrestre, a parte mais superficial do nosso planeta Terra. Bem, as partes da crosta terrestre. Bem, a crosta terrestre possui uma superfície que é formada por diferentes tipos de rochas e solos. Ou seja, na crosta terrestre, a nossa crosta terrestre ela é formada por rochas, vários tipos de rochas. Não é um único tipo de rocha, são vários tipos de rochas. Em algumas partes do planeta, a crosta terrestre está coberta por água, que é basicamente nos oceanos, certo? A crosta terrestre nos oceanos está aí coberta por água. Por vegetação, na vegetação densa, nas grandes florestas. Nas grandes florestas, a crosta terrestre vai estar coberta aí por vegetação densa, assim como por construções humanas. O que acontece aqui na nossa cidade, por exemplo, aqui onde nós estamos, na nossa escola. Onde nós estamos, a escola foi construída na crosta terrestre, e essa crosta terrestre aqui na escola está coberta pela escola, por construções humanas, ok? Então, assim, as rochas e os minerais. A gente viu que a crosta terrestre é formada por diferentes tipos de rochas. E agora nós vamos analisar as rochas e os minerais. Os minerais são materiais sólidos que compõem as rochas. Embora existam muitos tipos de rochas, todas são compostas de minerais. Algumas rochas são formadas por um único mineral, enquanto outras são um agregado de diferentes minerais. Os minerais de importância econômica são chamados de minérios. Então, assim, a crosta terrestre é formada por rochas, e as rochas são formadas por minerais. E dificilmente nós encontramos uma rocha que é formada por um único tipo de mineral. Geralmente as rochas são formadas por vários tipos de minerais. E os minerais de grande importância econômica nós chamamos de minérios. Por exemplo, o ferro que nós usamos na construção das nossas casas é extraído de rochas, certo? Extrai-se o minério de ferro, e esse minério passa por um processo de industrialização para se produzir o ferro para que possamos usar nas construções das nossas casas. Então, existem vários tipos de minérios extraídos de rochas. Nós podemos citar, por exemplo, como o próprio ferro, como acabei de falar, assim como também o alumínio, certo? O alumínio também é extraído, minério de alumínio que são extraídos de rochas, certo? Então, continuando na sequência, nós falamos aqui, no tema 2, vamos falar específico das rochas. Tipos de rochas. Como é que eu posso classificar as rochas? As rochas são classificadas em rochas ígneas, que é a mesma coisa de rochas magmáticas. São classificadas também em sedimentares e rochas metamórficas. Vamos ver especificamente cada um desses tipos aqui. O que é uma rocha ígnea ou magmática? São rochas que são originadas a partir da solidificação do magma. Que magma é esse? Como é que esse magma... A gente sabe que o magma ele está no subsolo, ele está lá no núcleo da Terra. Rocha derretida. Quando o vulcão entra em erupção, esse magma ele sai para a superfície da Terra e ele resfria, transformando-se em rocha. Esse magma, pessoal, ele pode resfriar na superfície ou pode resfriar dentro do solo ainda antes de sair na cratera do vulcão, certo? De qualquer forma, ele vai se resfriar e vai formar rochas, beleza? Bem,
seja rapidamente na superfície terrestre ou lentamente abaixo dela, o que é essa solidificação, beleza? E aqui é o seguinte, existem as rochas vulcânicas e as rochas plutônicas, que são rochas ígneas ou magmáticas. Essas rochas ígneas também são chamadas de rochas magmáticas, elas são classificadas em rochas vulcânicas e rochas plutônicas. Ok, pessoal? E o que são rochas segmentares? Bem, as rochas segmentares, elas são formadas pelo acúmulo de sedimentos. O que são sedimentos? São fragmentos de rochas que se amontoam em camadas e podem conter fósseis. Ou seja, os fósseis só podem ser encontrados em rochas, beleza? Em rochas sedimentares, que é uma rocha originada por meio da segmentação. Acúmulo, camada por camada de sedimentos que vão se acumulando ao longo do tempo, milhares de anos, e formam-se a rocha, beleza? E o que é uma rocha metamórfica? A rocha metamórfica são formadas da transformação resultante de altas pressões e temperaturas, que é de qualquer tipo de rocha, inclusive metamórficas. Ou seja, as rochas metamórficas são resultado de transformações resultantes de altas temperaturas e pressão de qualquer tipo de uma outra rocha. Ou seja, as rochas metamórficas é uma transformação das outras rochas, de outros tipos de rochas. Certo, pessoal? Continuando, nós temos aqui, ó, etapas do processo de sedimentação. Eu tenho aqui, por exemplo, o rio, eu tenho aqui o mar e eu tenho aqui as camadas sedimentares. Olha só, nós podemos relacionar isso aqui, por exemplo, você coloca água suja em um recipiente. Você pode ver que com o passar do tempo, a sujeira ela se acumula no fundo do recipiente, com uma pequena camada de sujeira, pequena camada de sedimento. Esses sedimentos aqui, ó, ao longo de milhares de anos, eles vão se acumulando, um em cima do outro, e vão formando aí as rochas sedimentares, beleza? Aqui, ó, formação das novas camadas, aqui a formação das novas camadas, e camada mais nova, aqui é a camada mais nova. O fóssil, pessoal, ele vai ficar aqui no meio, ó, no fóssil. Ou seja, algum ser vivo morre, certo? E as camadas dos sedimentos vão se acumulando em cima desse ser vivo que morreu e forma-se o fóssil, porque esses restos, digamos assim, eles ficam protegidos pelos sedimentos, pelas camadas de sedimentos, e depois de muito tempo as pessoas, nos seus estudos, conseguem descobrir para estudar aquele ser vivo que viveu há muito tempo atrás. Continuando, nós falamos a respeito do solo, da composição do solo. Composição do solo. Bem, o solo é composto por materiais inorgânicos e materiais orgânicos. Os materiais orgânicos são os organismos vivos e matéria em decomposição, restos de animais e plantas, por exemplo. Juntos, esses materiais orgânicos eles formam um material de coloração escura, que é chamado de humus. E esse humus é importante para a nutrição das plantas. Ou seja, a planta, tudo que vive nos seres vivos, vive a gente na Terra, eles precisam se alimentam de plantas. E a planta, para se desenvolver bem, ela precisa do humus. Certo? Que o humus é justamente organismos vivos e matéria orgânica em decomposição. Ok? E os materiais inorgânicos que formam o solo, que compõem o solo, são a água, o ar, grãos minerais. Os grãos minerais são resultado do desgaste das rochas e são transformados em areia, silt, argila, de acordo com o tamanho. Ok? Então, continuando, pessoal, como o solo sustenta a vida? Como o solo sustenta a vida? No solo são encontrados nutrientes formados por materiais, como nitrogênio, fósforo e potássio. E as plantas precisam desses nutrientes. As plantas precisam desses nutrientes. Então, as plantas fixadas no solo extraem esses nutrientes para a sua sobrevivência, para o seu crescimento, extraem esses nutrientes por meio das raízes. E distribui esses nutrientes por toda a planta e consegue crescer, se desenvolver e bem. Bem, esses elementos constituem o corpo dos seres vivos e durante o processo de decomposição são liberados no solo, ok?
As raízes das plantas absorvem esses nutrientes e, quando os seres vivos se alimentam dessas plantas, esses nutrientes são transmitidos para seus organismos. Ou seja, aí uma certa reciclagem da matéria orgânica. Tudo que é vivo morre, o que é morre é decomposto por bactérias e fungos. Ou seja, entra no processo de decomposição e esse processo de decomposição faz-se essa matéria orgânica se reintegrar no solo por meio de humus e as plantas vão lá e se alimentam e o processo se inicia novamente. Dessa forma, a água e os nutrientes fazem parte de um ciclo que envolve os seres vivos e o solo, ok? Então, continuando, nós vamos falar agora a respeito da formação do solo. Como que o solo é formado? Bem, ocorre ao longo do tempo por meio de transformações naturais das rochas, certo? Transformação do solo, ela acontece ao longo do tempo, não é um processo do dia para a noite. Esse processo é denominado de intemperismo, ou seja, intemperismo, pessoal, é o principal agente físico responsável pela transformação do solo, certo? E pode ser esse intemperismo, pode ser intemperismo físico ou intemperismo químico. O que é o intemperismo físico? O intemperismo físico, ele ocorre quando agentes físicos quebram as rochas como o vento, o calor, o vento, a água e o calor. Pessoal, o vento, a água e o calor, eles têm, ao longo do tempo, eles têm a capacidade de fazer com que uma rocha se desintegre, quebre, se transforme em 2 ou 3 rochas. Porém, não deixa de ser rocha. Transformou-se uma rocha maior numa rocha menor, mas não deixa de ser rocha. Se não deixa de ser rocha, nós temos um processo físico. Por isso que é o intemperismo físico. E intemperismo químico, o que é? Bem, o intemperismo químico ele acontece quando ocorrem alterações químicas causadas por substâncias presentes na água ou na atmosfera. Se houver alguma alteração química na composição de alguma coisa, nós vamos ter uma alteração química. No caso aqui, nós temos uma alteração química na composição do solo, beleza? E o uso do solo? Bem, o solo ele é usado na agricultura, na criação de animais, para o extrativismo mineral e vegetal, certo? O solo ele é de suma importância para a vida na Terra e é utilizado, nós o utilizamos. Na sequência, vamos falar de degradação e conservação do solo. Bem, a degradação do solo pode acontecer em diversas áreas rurais e urbanas, causando erosão, compactação e impermeabilização. O que é erosão? Erosão é a principal causa. A principal causa é a retirada da cobertura vegetal. O que é tirar a cobertura vegetal? É desmatar, pessoal, é tirar a vegetação do solo. Deixando a camada superficial do solo exposta, que acaba sendo arrastada pela água ou pelo vento, o que degrada o solo. Aí nós temos aqui, ó, nós temos um solo com cobertura vegetal e nós temos um solo aqui sem cobertura vegetal. Esse solo que tem cobertura vegetal, quando chove, a água não vai conseguir arrastar a camada superficial do solo. Não vai conseguir tirar a camada superficial, que é nutritiva para o desenvolvimento das plantas. E esse solo está protegido. Quando nós desmatamos, vai acontecer esse processo aqui com o solo. O vento e a água das chuvas vão fazer com que aconteça a erosão, que é a retirada da camada fértil do solo. E o solo vai perder a sua capacidade produtiva. Na sequência, nós vamos falar sobre a compactação. É causada pela diminuição dos poros existentes no solo, deixando-o impermeável. Quando chove, pessoal, o solo ele absorve a água. Certo? Quando esse solo é compactado, muito compactado, tira-se os poros que absorvem a água. Certo? Isso faz com que o solo fique impermeável. Se o solo está impermeável, ele vai ter dificuldade para produzir as plantinhas. Na sequência, nós vamos falando agora a respeito de queimadas. E as queimadas diminuem a quantidade de humus, porque queima o humus, que é o resto do material orgânico que a gente tinha anteriormente, e de água no solo, além de prejudicar os seres vivos, e contribuir para o aumento da temperatura do planeta, além de poluir também, não é isso? Na sequência, nós temos aqui impermeabilização. Acontece em locais em que o solo foi coberto por asfalto ou concreto,
é o que mais acontece nas cidades. O solo, ele é recoberto por asfalto ou concreto, e aí quando chove, esse solo está impermeável, a água não consegue infiltrar no solo e acontece aí as grandes enchentes, assim como também as plantinhas não conseguem se desenvolver nesse tipo de solo. Impede que a água da chuva penetre, podendo provocar enchentes, que nós acabei de falar. Na sequência, nós vamos falar a respeito de poluição e contaminação. Como é que o solo é poluído? O descarte de materiais pode causar contaminação nas áreas urbanas e rurais. O solo pode ser poluído de várias formas. A principal forma de poluição do solo é ocasionada principalmente por nós, seres humanos. Nós poluímos o solo quando nós jogamos lixo no solo, no local impróprio, inapropriado, certo? Assim como poluímos o solo, nós vamos estar prejudicando, de uma certa forma, vamos estar diminuindo a capacidade produtiva deste solo. Conservação do solo. Como é que nós podemos conservar o solo? Podemos conservar o solo de muitas formas. Muitas das ações humanas podem prejudicar o solo. Para evitar a degradação do solo, por exemplo, na agricultura é preciso que seja utilizada técnicas de plantio, como a adubação verde, ou vai ser uma adubação orgânica mesmo, certo? E o plantio em nível. De um terreno muito inclinado, faz o plantio em nível, fazendo uma carreirinha assim, contrária à inclinação do terreno, para que quando chover, a água não cause erosão do solo. A cobertura vegetal impede que as chuvas e os ventos atinjam o solo diretamente. As raízes das plantas ficam no solo e fixam o solo e abrem espaço para a entrada de água. E isso diminui o risco de ocorrer enxurradas, que arrastam a camada mais fértil do solo. E a preservação da mata ciliar evita o assoreamento. O que é a mata ciliar? A mata ciliar, pessoal, são basicamente a mata que fica nas margens dos rios. E o que é o assoreamento? Quando chove, se a mata ciliar foi retirada, quando chove, a água da chuva vai trazer a camada superficial do solo e vai levar essa camada superficial do solo para dentro do rio e vai ocasionar um certo entupimento no rio, que eles chamam de assoreamento do rio. Ok, pessoal? Então, basicamente, era isso aqui que a gente tinha para falar hoje a respeito da nossa revisão sobre o solo, ok? Se inscreva no canal, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.